E se eu te dissesse que o único obstáculo entre você e uma vida com mais paz, poder e propósito está na sua boca, na sua mente, no seu estado de espírito e no seu dinheiro? Não está no mundo, nem nas pessoas, nem na sorte. Está só em você, no que você diz sem pensar, no que você permite ocupar sua mente, em como você reage quando algo dá errado e em como você administra cada centavo que entra nas suas mãos. Este vídeo não é para quem busca desculpas. É para quem está pronto para assumir o controle absoluto da própria vida. Porque quando você domina seu interior, nenhum caos exterior pode te derrotar. Está pronto para esse nível de controle? Então fique, porque vamos treinar juntos o seu verdadeiro poder. Antes de começar, escreva nos comentários: hoje decido ter o controle total da minha vida. Sou estoico. Faça isso com intenção, como uma ordem direta para sua mente. Que fique gravado no seu subconsciente e que hoje comece a sua reprogramação rumo ao domínio total de si mesmo. Número 1. Controle a sua boca. Você já percebeu o impacto real que suas palavras têm? Elas não são apenas sons que preenchem o ar. Cada palavra que você pronuncia, cada frase que repete, molda a maneira como você vê a vida, as decisões que toma e as emoções que sente. Suas palavras criam atmosferas. São como sementes. Se plantar palavras de incentivo, colherá confiança. Se plantar críticas, colherá insegurança. O que você diz tem o poder de construir ou destruir, não apenas os outros, mas principalmente a si mesmo. Por isso, controlar a boca não é apenas um ato de educação, é um ato de transformação pessoal. Vivemos em uma época em que se fala muito e se pensa pouco. Opinamos sobre tudo, comentamos sem freio, reagimos sem filtro. Mas parar por um segundo antes de falar pode ser a diferença entre um conflito e uma solução, entre uma ferida e uma reconciliação. Quantas vezes você já disse algo de que depois se arrependeu? Quantas vezes uma única palavra deixou uma cicatriz mais profunda do que qualquer agressão física? O dano causado pelas palavras, quando não são controladas, pode ser irreversível. Mas também existe o outro lado, a força positiva que as palavras têm quando usadas com intenção. Dizer "eu vou conseguir", "eu sou capaz", "isso também vai passar", tem um poder enorme sobre a sua mente. A linguagem é o código com o qual você programa o seu subconsciente. Se você fala com medo, viverá com medo. Se você fala com esperança, caminhará com direção. O diálogo interno que você mantém todos os dias é o que determina sua autoestima, sua motivação e sua capacidade de seguir em frente. Por isso, é fundamental que você aprenda a se observar. Ouça o que você diz ao acordar, quando enfrenta uma dificuldade, quando conversa com alguém que ama. Você tem consciência do que está comunicando? Suas palavras refletem a pessoa que você quer ser ou aquela que está tentando deixar para trás. Há pessoas que não mudam de vida, não porque não podem, mas porque não mudam a forma de falar. Continuam repetindo as mesmas queixas, as mesmas desculpas, os mesmos julgamentos. E ao fazer isso, se prendem à mesma realidade. Controlar a sua boca é uma forma de domínio pessoal. Não é se reprimir, é escolher com sabedoria. Não é se calar o tempo todo, é aprender a dizer o necessário, na hora certa, com a intenção certa. Há silêncios que protegem e palavras que curam. Saber quando usar cada um é uma virtude. E essa virtude se treina. Não será natural no começo. Mas cada vez que você conseguir segurar um comentário desnecessário, cada vez que escolher falar com compaixão em vez de raiva, estará fortalecendo seu caráter. Nas palavras de Epicteto, um dos grandes estoicos, temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. O estoicismo nos lembra que controlar nossas palavras é uma forma de controlar o nosso destino. Porque o que você diz reflete o que você pensa, e o que você pensa guia suas ações. Se você quer dominar sua vida, comece dominando a sua boca. Crie o hábito de se perguntar antes de falar: isso vai ajudar ou vai ferir? E não apenas quando estiver falando com os outros, mas também consigo mesmo. Seus pensamentos também são palavras, mesmo que silenciosas. E tem o mesmo,
ou até mais poder. Seja intencional com o que você diz a si mesmo todos os dias. Crie afirmações que te elevem. Faça com que sua mente ouça mensagens de força, de fé, de crescimento. Porque tudo começa aí no que você diz a si mesmo quando ninguém está ouvindo. Quando você controla sua boca, percebe que seus relacionamentos melhoram, que você discute menos, que se conecta mais. Percebe que seu diálogo interno se torna mais gentil, mais motivador, mais firme. E percebe que, sem perceber, o mundo começa a te tratar melhor, porque você também está se tratando melhor. Não é mágica, é consequência. Suas palavras são um reflexo direto do seu nível de consciência. Não fale por falar. Fale para criar. Fale para curar. Fale para evoluir. Porque o que você diz não apenas comunica, transforma. E quando você aprende a usar sua boca como uma ferramenta de construção, torna-se o arquiteto da sua própria realidade. Número 2, controle sua mente. Tudo começa na sua mente. Absolutamente tudo. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação, existe um pensamento. É aí que se trava a verdadeira batalha. Não é lá fora, não são as circunstâncias, nem o que os outros fazem ou deixam de fazer, é dentro de você. Sua mente pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga. Pode te impulsionar a realizar coisas extraordinárias ou sabotar cada passo que você tenta dar. Por isso, se você não aprender a controlá-la, ela vai controlar você, alimentando medos, semeando dúvidas, repetindo histórias que te mantêm preso a uma versão limitada de quem você realmente é. A mente não se cala. Está o tempo todo falando, imaginando, julgando, lembrando, antecipando. O problema não é que ela pense. O problema é que muitas vezes acreditamos em tudo o que ela diz. Acreditamos que não somos capazes, que vamos fracassar, que não somos suficientes. E sem perceber, começamos a viver a partir desses pensamentos como se fossem verdades. Mas não são. São apenas isso, pensamentos. E você tem o poder de mudá-los. Controlar sua mente não é eliminar completamente os pensamentos negativos. É aprender a reconhecê-los quando surgem e escolher não segui-los. É como se você fosse o motorista de um carro, não pode evitar que certos pensamentos apareçam como passageiros, mas pode decidir se eles ficam ou descem no próximo ponto. E a maioria deveria descer, porque nem todo pensamento merece sua atenção. Alguns estão ali apenas para te distrair, te drenar, te parar. Você precisa treinar. Assim como treina seu corpo, deve treinar sua mente. Como? Primeiro, observando-a. Fazendo pausas durante o dia para notar que tipo de pensamentos você está cultivando. Se são de escassez, de crítica, de culpa, de medo. E assim que os identificar, troque por algo que te fortaleça. Use afirmações. Declare o que você quer ver na sua vida. Visualize o que deseja alcançar. Alimente sua mente com ideias que te impulsionem, não que te limitem. A meditação também ajuda muito. Não precisa ser algo complicado. Bastam alguns minutos por dia para sentar-se, respirar profundamente e apenas observar seus pensamentos sem reagir. Quanto mais você pratica, mais percebe que você não é os seus pensamentos. Você é o observador deles. E isso já é um passo enorme rumo ao controle mental. Porque quando você para de se identificar com a tempestade, pode começar a acalmá-la. O estoicismo resume isso com clareza. Não é o que acontece com você que te afeta, e sim como você interpreta o que acontece. E essa interpretação acontece na mente. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa opinião é o seu pensamento. Então, se você controla o que pensa, controla como vive, porque sua vida é um reflexo do seu estado mental. Faça da sua mente um espaço limpo, forte e focado. Não permita que ela se torne um depósito de lixo emocional, onde se acumulam os traumas do passado, as preocupações do futuro e as vozes externas que repetem o que você não pode fazer. Encha sua mente de determinação, de visão, de fé. Repita todos os dias frases que te reprogramem.
Eu tenho controle sobre os meus pensamentos, nada externo pode me dominar. Eu escolho como responder a cada situação, e não apenas repita acredite. Você vai ver como aos poucos, a forma como enxerga a vida muda. Obstáculos já não te paralisam. Um dia ruim não te derruba mais, porque sua mente estará preparada. E quando você controla sua mente, todo o resto começa a se alinhar. Suas emoções, suas decisões, seus relacionamentos. Você começa a viver com mais intenção, mais clareza, mais propósito. Você deixa de reagir e passa a escolher, deixa de afundar e passa a se levantar, deixa de sobreviver e passa a liderar. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em pensar o que precisa. Porque quando você tem controle sobre sua mente, tem controle sobre sua vida. Todo o resto é consequência. Por isso, treine sua mente todos os dias. Não a deixe sozinha. Guia, direcione-a. Proteja-se de si mesmo, porque a mente que não é controlada vira uma prisão. Mas a mente treinada é o instrumento mais poderoso que você pode ter. Número 3. Controle o seu estado de ânimo. O seu estado de ânimo não depende do que acontece lá fora, mas do que você decide fazer com o que acontece. E mesmo que, muitas vezes, pareça que você não tem controle, você tem. Você não pode evitar sentir, mas pode escolher como reage ao que sente. Essa é a diferença entre viver arrastado pelas emoções ou viver com domínio pessoal. Todos temos dias ruins, momentos de frustração, tristeza ou raiva. Mas um dia ruim não precisa se transformar em uma semana ruim, muito menos em uma vida ruim. O problema não está em sentir, o problema está em se prender ao que se sente. Controlar seu estado de ânimo não é fingir que tudo está bem. Não se trata de reprimir emoções, nem de negar a realidade. Trata-se de reconhecer o que você sente e assumir responsabilidade pelo que faz com isso. Por exemplo, se você está irritado, pode escolher respirar fundo e se acalmar antes de falar, em vez de explodir. Se está triste, pode se permitir sentir, mas também pode fazer o esforço de olhar ao redor e encontrar algo pelo qual ser grato. Essa pequena ação já muda sua energia. Quando você decide controlar seu estado de ânimo, está enviando uma mensagem clara à sua mente: quem está no comando é você, não seus impulsos. Você é quem escolhe como viver, não suas reações automáticas. Isso é um ato de poder interior. E esse poder está disponível todos os dias, mesmo quando você está cansado, mesmo com problemas, mesmo quando parece que tudo está dando errado. Controlar o seu ânimo não significa que tudo está perfeito. Significa que você escolhe manter-se firme mesmo quando não está. Um dos erros mais comuns é acreditar que o ânimo depende das circunstâncias. Mas se você esperar que tudo esteja bem para se sentir bem, vai esperar para sempre. Existem pessoas que mantêm uma atitude positiva em meio à adversidade e outras que reclamam mesmo tendo tudo. A diferença não está no que elas vivem, mas na disciplina emocional que possuem, na capacidade de direcionar a mente e as emoções para aquilo que podem controlar. Pratique a pausa. Antes de reagir, pare. Respire. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo é permanente ou passageiro? Vale a pena estragar o meu dia por isso? Você vai perceber que, em 90% das vezes, não vale. Na maioria das vezes, o que mais nos desequilibra não é a situação em si, mas a interpretação que damos a ela. Mudar essa interpretação muda o seu estado interno. E essa mudança é tão poderosa que pode transformar todo o seu dia. A gratidão é outra ferramenta essencial. Quando sentir que seu estado de ânimo está caindo, pare e agradeça. Não precisa de uma razão grandiosa. Agradeça por respirar, por ter alguém que te ama, por já ter superado tantas coisas difíceis. Cada ato de gratidão eleva sua energia, limpa sua mente e te traz de volta para o presente. E é no presente que você pode retomar o controle. O estoicismo nos lembra que a emoção pode bater como uma onda, mas nós podemos ser como a rocha, firmes, estáveis, presentes. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade perfeita consiste na ordem da mente e no domínio de si mesmo.
Os estoicos não buscavam eliminar as emoções, mas governá-las, porque sabiam que só assim era possível viver com sabedoria e propósito. E esse é o verdadeiro objetivo, não ser escravo do que sentimos, mas senhores do que escolhemos fazer com o que sentimos. Não permita que um comentário estrague o seu dia. Não deixe que um erro te roube a paz. Não entregue o seu poder emocional ao que você não pode controlar. Cada vez que escolhe o autocontrole em vez da reação impulsiva, você está construindo uma versão mais forte de si mesmo. Está treinando seu caráter. E isso vale mais do que qualquer vitória externa. Faça do seu estado de ânimo um território sagrado. Proteja-o. Cuide dele. Decida todos os dias a partir de qual emoção você quer viver. E se você se desviar, volte. Respire. Agradeça. Reenquadre. Você não precisa que tudo mude para estar bem. Só precisa mudar você. E quando isso acontece, o mundo também começa a responder de maneira diferente. Porque sua energia muda, sua atitude melhora, e com ela, novas portas se abrem. A verdadeira liberdade emocional não é não sentir, é poder sentir tudo sem que nada te controle. E isso, quando você conquista, te transforma em uma força imparável. Número 4. Controle o seu dinheiro. Controlar o seu dinheiro é um dos atos mais poderosos de liberdade pessoal que você pode exercer. Não se trata de ter muito ou pouco, mas de como você administra. De se é você quem manda no dinheiro ou se é ele quem manda em você. Porque quando não há controle, o dinheiro vira uma fonte constante de ansiedade, culpa e frustração. Mas quando você assume as rédeas, quando sabe exatamente onde está gastando, para onde está direcionando seus recursos e por que está trabalhando, sua vida muda. O estresse diminui, suas opções aumentam e seu foco se alinha com o que realmente importa. Não deixe que o dinheiro controle suas emoções. Muitas pessoas vivem sob pressão constante porque se deixam levar pelo desejo de aparentar, de agradar, de ter aquilo que não podem pagar. Acabam em dívidas, em compras impulsivas, em decisões que só tentam aliviar um vazio interno. Mas esse alívio é momentâneo, e o preço é alto. E tudo por quê? Porque não pararam para pensar: será que eu realmente preciso disso? Isso me aproxima do meu propósito ou me afasta dele? Controlar o dinheiro não é apenas uma questão de números, é uma questão de mentalidade. É ter uma visão clara do que você quer alcançar com sua vida e usar seus recursos como ferramentas para chegar lá. É decidir no que realmente vale a pena investir e no que não. É aprender a dizer não ao impulso e sim ao futuro. Não é ser pão duro, é ser inteligente. É trocar o foco do prazer imediato pelo bem-estar duradouro. Faça um orçamento, mesmo que você não ganhe muito, principalmente se você não ganha muito. Porque é aí que a clareza é mais necessária. Saber quanto entra, quanto sai, com o que está gastando, onde pode cortar, quanto pode poupar. Mesmo que seja pouco. A quantidade não importa, o hábito importa. Porque quem não sabe administrar 1000, também não saberá administrar 10.000. E quem espera ganhar mais para se organizar, vai continuar perdendo mesmo com aumento de salário. Comece a economizar, mesmo que seja um valor simbólico. Não faça isso apenas pelo dinheiro, mas pelo que ele representa: autocontrole, visão, responsabilidade. Poupar não é só guardar dinheiro, é construir confiança em si mesmo. É provar que você consegue pensar no amanhã sem sacrificar o hoje. E se puder, invista. Aprenda. Informe-se. Faça o seu dinheiro trabalhar por você, em vez de estar sempre trabalhando por dinheiro. Evite o gasto emocional. Quantas vezes você já comprou algo só porque estava triste, entediado, estressado ou querendo preencher um vazio? Mas esse vazio não se preenche com coisas. Ele se preenche com propósito, com direção, com crescimento. Compre o que te aproxima da pessoa que você quer ser. Não o que te faz esquecer, por alguns minutos, da pessoa que você ainda não teve coragem de encarar. Cada gasto é uma decisão que reflete seu estado interior. O estoicismo nos lembra que não há riqueza maior que a autodisciplina. Sêneca dizia: não é pobre o homem que tem pouco, mas aquele que deseja mais. Controlar seu dinheiro também é controlar seus desejos. É não viver escravizado pelo que os outros têm. É não medir seu valor pelo saldo da conta, nem seu sucesso pelo que consegue exibir.
É viver leve, livre, com o necessário e o essencial. É colocar seus recursos a serviço da sua virtude, não da sua vaidade. Quando você alcança esse nível de domínio, o dinheiro deixa de ser um problema. Ele vira uma ferramenta. Você não vive mais na defensiva, sobrevivendo de mês em mês. Você vive com intenção. Pode dizer não ao que não te serve. Pode tomar decisões de longo prazo sem medo. Pode focar no que realmente ama, porque não está escravizado por seus gastos nem por suas dívidas. Ter controle financeiro é ter paz. É dormir tranquilo. É parar de correr atrás de tudo e começar a andar com firmeza. É ter a capacidade de ajudar os outros, de investir em si mesmo, de construir uma vida que reflita seus valores, não suas carências. Então, não se contente apenas em ganhar dinheiro. Aprenda a governá-lo. Porque quem domina o próprio dinheiro, domina grande parte da própria vida. E nessa liberdade você encontrará não só segurança, mas verdadeiro poder. Número 5. Pare de contar o que está acontecendo na sua vida. Pare de repetir a mesma história de sempre, do que te falta, do que deu errado, do que fizeram com você, do que não consegue mudar. Cada vez que você faz isso, se apega a essa narrativa como se fosse uma verdade absoluta. Mas não é. É apenas uma versão, uma história que você escolhe alimentar. E quanto mais você a repete, mais ela se torna parte da sua identidade. Você acaba sendo a pessoa cheia de problemas, a pessoa a quem sempre acontece alguma coisa, a vítima de tudo que deu errado. E não, você não é isso, você é muito mais. Mas para descobrir, precisa parar de falar como se fosse menos. As palavras que você escolhe não são neutras. Cada frase que sai da sua boca tem peso, tem energia, tem direção. Quando você fala a partir da reclamação, da dor ou da frustração, está cultivando uma visão de mundo que reforça exatamente isso. Está fortalecendo seu vínculo com o que você diz que quer soltar. Está afirmando, mesmo sem perceber, que essa é sua realidade e que você não espera outra. Por isso é tão importante parar de contar o que está acontecendo e começar a contar o que você quer que aconteça. Não se trata de negar suas emoções, nem de fingir que está tudo bem. Trata-se de escolher com sabedoria qual história você quer continuar alimentando. Porque existe uma linha muito fina entre desabafar e se aprisionar, entre curar e se vitimizar. O problema não é falar uma vez, o problema é repetir tanto que você acaba acreditando que essa é a única versão possível. E não é. Você tem o poder de mudar sua narrativa. Só precisa decidir fazer isso. Comece a falar diferente. Comece a contar o que você está construindo, não o que te derrubou. Fale dos seus sonhos, não das suas desculpas. Fale dos seus aprendizados, não apenas das suas feridas. Quando faz isso, você reprograma sua mente. Seu foco muda, sua energia muda, e o que você atrai também muda. Porque você deixa de se posicionar como alguém que sofre a vida para se tornar alguém que a transforma. O silêncio, às vezes, também cura. Você não precisa contar para todo mundo cada detalhe do que está vivendo. Às vezes, o crescimento mais profundo acontece no silêncio, quando você decide parar de explicar e começa a processar, superar e seguir em frente. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa se justificar. Só precisa continuar andando. O estoicismo entende isso perfeitamente. Os sábios estoicos ensinavam que o que você controla é sua mente, suas ações, sua resposta ao que acontece, mas não os fatos em si. E uma das formas mais poderosas de recuperar esse controle é por meio da linguagem. Epicteto dizia: não explique sua filosofia. Viva-a, então não explique sua vida. Viva-a. Mostre sua transformação na sua atitude, não no seu discurso. Deixe que os seus resultados falem mais alto que suas palavras. Troque o tudo acontece comigo por tudo me transforma. Troque o não aguento mais por já estou superando isso. Troque o estou em pedaços por estou me reconstruindo. Percebe? Não é se iludir. É escolher uma perspectiva que te impulsiona e não que te afunda. É decidir que sua voz não será o eco das suas feridas, mas o guia para a sua cura.
A partir de hoje, faça um compromisso com você mesmo falar apenas para avançar. Nada de reclamações vazias, nada de repetições que te prendem, nada de discursos que te mantêm onde você não quer estar. Fale com intenção. Fale como quem sabe que as palavras constroem, como quem sabe que o que diz, cria, porque sim, sua boca tem poder. Use esse poder com consciência. E se precisar desabafar, faça isso uma vez, com alguém de confiança, com o propósito de soltar, não de permanecer. E depois disso, mude a conversa, mude o foco. Fale dos seus planos, dos seus hábitos, das suas metas. Preencha o seu diálogo com ação, não com estagnação. Porque toda vez que você fala do que está construindo, você fortalece. E toda vez que fala do que quer deixar para trás, sem a intenção de soltar, também fortalece. Pare de contar o que está acontecendo. Comece a contar o que você quer criar. E verá como sua vida começa a responder a essa nova história. Porque você não é o que viveu. Você é o que escolhe fazer com o que viveu. E esse poder começa na sua boca. Número 6. Faça com que sua mente trabalhe a seu favor. Porque se você não fizer isso, ela vai trabalhar contra você, sem que você perceba. A mente não descansa. Ela pensa, analisa, julga, compara, lembra, imagina o tempo todo. Mas o importante não é o fato de ela pensar, e sim o tipo de pensamentos que está produzindo. E é aí que entra uma responsabilidade inegociável: direcionar essa atividade mental para um caminho que te sirva, que te fortaleça, que te impulsione a crescer. Se você não assume esse controle, a mente começa a repetir o que é conhecido, confortável e muitas vezes negativo. Vai te dizer que você não consegue, que já falhou, que não adianta tentar. E se você acreditar, isso se tornará real. A mente pode ser sua melhor aliada ou sua pior inimiga. Tudo depende de como você a treina. Cada pensamento que você aceita sem questionar, cada interpretação que você adota sem filtrar, se transforma em uma programação interna que passa a guiar seu comportamento. Se você interpreta que tudo está contra você, vai viver na defensiva. Se acha que não tem saída, vai parar de procurar. Mas se escolhe enxergar cada obstáculo como um treino, cada queda como parte do processo e cada dia como uma nova chance, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Para isso, você precisa praticar atenção plena. Observar seus pensamentos sem se deixar levar por eles. Nem todo pensamento que surge é verdade. Nem todos são úteis. Nem todos merecem sua atenção. Aprenda a parar, questionar e escolher. Pergunte-se: esse pensamento me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Se te afasta, troque, substitua por algo que te fortaleça. Isso não é se iludir, é reprogramação consciente. Sua mente se alimenta do que você oferece a ela. Se você consome reclamação, drama e medo, é isso que ela vai reproduzir. Mas se você alimenta com ideias de possibilidade, com hábitos de gratidão, com afirmações positivas, ela começa a produzir pensamentos que te empurram para a frente. Assim como você cuida do seu corpo com o que come, deve cuidar da sua mente com o que pensa. Cada ideia que você deixa florescer dentro de si tem consequências. E é você quem escolhe qual jardim vai cultivar. Não é fácil. Às vezes, sua mente vai gritar exatamente o oposto do que você deseja. Vai te lembrar dos erros, dos fracassos, dos seus medos mais profundos, e é aí que você precisa ser firme. Não lute contra a mente, treine-a, fale com ela. Responda com fatos. Mostre que você pode, mesmo com medo, que você é capaz, mesmo tendo falhado, que está avançando, mesmo que ainda não pareça. Porque quando você repete essas mensagens com constância, sua mente começa a acreditar. E quando ela acredita, age de acordo. O estoicismo compreendia profundamente essa dinâmica. Marco Aurélio escreveu: a vida do homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E ele estava certo. Tudo o que você faz, tudo o que tolera, tudo o que constrói ou destrói começa com um pensamento. Se você não controla essa raiz, nunca poderá controlar os frutos.
Por isso, os estoicos praticavam o domínio interior como caminho direto para a verdadeira liberdade, porque sabiam que, se você se governa por dentro, nada externo pode te dominar. Transforme sua mente numa ferramenta de construção. Use-a para imaginar soluções, não para alimentar problemas. Para visualizar o que deseja, não para reviver o que teme. Não permita que sua mente seja uma fábrica de desculpas. Transforme-a numa fonte de direção. Que sempre que você duvidar, ela te lembre do seu propósito. Que sempre que cair, ela te lembre do porquê começou. Que sempre que se perder, ela te reconduza ao seu centro. Você tem o poder de escolher seus pensamentos. Mesmo que às vezes pareça que não. Mesmo que acredite que são eles que te escolhem. Não. Você pode, mesmo no meio do caos, decidir: não vou alimentar isso. Vou pensar diferente. Vou pensar como alguém que acredita no futuro e não como alguém que se esconde no passado. E essa mudança, por menor que pareça, muda tudo. Faça da sua mente sua maior aliada. Não espere que ela faça isso sozinha. Ela não vai. Ela precisa de direção. E essa direção só você pode dar, com foco, com disciplina, com prática, todos os dias. Porque se você fizer com que sua mente trabalhe a seu favor, nada nem ninguém poderá te deter. A força mais poderosa que você pode ter não está fora, está dentro da sua cabeça. Cuide dela, direcione-a, e verá como, com o tempo, sua vida começará a responder com a mesma clareza com que você escolheu pensar. Número 7. Poupar com propósito. Poupar com propósito não é apenas guardar dinheiro, é construir liberdade. É entender que cada moeda que você decide não gastar hoje é uma semente plantada no terreno do seu futuro. Não se trata de acumular por medo, e sim de agir com intenção. De viver com clareza sobre o que realmente deseja conquistar e decidir que, em vez de gastar com algo momentâneo, você vai investir em algo duradouro. Poupar não é sacrifício, é visão. É saber que nem tudo o que você deseja hoje vai te servir amanhã, que nem tudo o que você pode comprar realmente te convém. Porque o verdadeiro poder financeiro não está em ter muito, e sim em saber usar bem o pouco que se tem. Quando você poupa com propósito, cada decisão financeira se torna uma afirmação do seu futuro. Você não gasta para preencher um vazio, você investe para construir valor. Não compra por impulso, escolhe com consciência. Porque sabe que cada pequeno ato de autocontrole te aproxima da vida que você quer, sem correntes, sem dívidas, sem angústia de depender do próximo salário para respirar tranquilo. Uma vida onde você pode dizer não ao que te afasta das suas metas e sim ao que te fortalece. O primeiro passo é saber por que você está poupando. É para investir em algo que vai te dar mais liberdade, para um fundo de emergência que vai te trazer paz, para realizar um sonho que foi adiado por anos. Ter um propósito claro transforma o ato de poupar de uma limitação em uma decisão poderosa. Não é mais sobre se privar, é sobre priorizar. Não é castigo, é estratégia. E você não precisa de grandes rendimentos para começar. Precisa de constância, intenção e uma mente focada. Muitas pessoas adiam o hábito de poupar esperando ganhar mais, mas se você não consegue guardar algo agora, também não conseguirá quando ganhar mais. Porque não é uma questão de renda, é uma questão de hábito. Comece pequeno, com o que tiver, mas comece. Guarde um percentual por semana, por menor que pareça. Isso desenvolve o músculo da responsabilidade financeira. E com o tempo, você vai ver sua confiança crescer junto com sua reserva. Evite o gasto emocional. Aprenda a identificar quando está comprando para se sentir melhor e quando realmente precisa daquilo. Não use o dinheiro para acalmar emoções. Use o dinheiro como uma ferramenta para te aproximar da pessoa que você deseja se tornar. Porque quando o seu consumo está alinhado com seu propósito, você não apenas gasta menos, você vive com mais intenção, mais consciência, mais direção. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro bem-estar não vem do que temos, mas da ordem interna. Sêneca dizia: a riqueza está muito mais no desfrute do que na posse.
E desfrutar não é o mesmo que desperdiçar. É saber que você pode viver bem mesmo com menos, se tiver paz, clareza e controle sobre sua vida financeira. Os estoicos defendiam a austeridade não como castigo, mas como caminho para a liberdade. Porque quem precisa de pouco, teme pouco, e quem teme pouco, vive com poder. Faça da sua poupança uma declaração diária: estou construindo algo maior do que um simples desejo momentâneo. Essa frase deve guiar suas decisões. Escreva-a, tenha-a sempre à vista, que ela funcione como seu filtro toda vez que surgir uma tentação de gasto desnecessário. Pergunte a si mesmo: isso soma ou subtrai do meu propósito? E se subtrai, você não precisa disso. Recompense-se com o que realmente importa. Não com mais coisas, mas com mais paz, com mais espaço mental, com a sensação de saber que aconteça o que acontecer, você tem um colchão que te ampara. Uma reserva que fala da sua disciplina, da sua visão, do seu caráter. Aí está o verdadeiro valor da poupança, no que ela representa, não apenas no que contém. E se você se desviar do caminho, volte. Todos cometem erros financeiros. O importante é não ficar preso à culpa. Reajuste a rota. Melhore. Lembre-se por que começou. Lembre-se de quem você quer ser. E continue com firmeza. Porque o dinheiro, quando usado com propósito, não serve apenas para pagar contas, ele constrói liberdade, cria oportunidades e reflete uma mente verdadeiramente estoica e madura. Número 8. A importância de guardar silêncio sobre os seus planos. Existe algo poderoso no silêncio, principalmente quando se trata dos seus planos, das suas metas, daqueles sonhos que você está construindo com tanto esforço. Porque toda vez que você fala sobre eles em voz alta, sem ter ação por trás, está liberando parte da energia que deveria estar usando para avançar. Parece contraditório, mas é real. Quanto mais você fala, menos você faz. E não é porque não quer agir, mas porque inconscientemente já recebeu parte da recompensa emocional apenas por contar. A validação, o elogio, a atenção, tudo isso pode adormecer o seu impulso. Quando você compartilha seus planos cedo demais, abre espaço para que opiniões externas interfiram. Gente que não entende a sua visão, que não conhece sua história, que não sente a sua paixão como você sente. Começam a opinar, a duvidar, a questionar. E mesmo que você ache que isso não te afeta, algo dentro de você começa a vacilar. O que antes era certeza, vira possibilidade. O entusiasmo vira dúvida, o impulso vira excesso de análise. E tudo isso acontece simplesmente por falar antes de fazer. Você não precisa contar ao mundo o que vai conquistar. Não precisa anunciar cada passo, cada ideia, cada plano. Seu foco não deve estar no que os outros pensam do seu caminho, mas em trilhá-lo. Porque quanto mais você se cala, mais forte se torna a sua determinação. Quanto mais você age em silêncio, mais poderosa será a surpresa quando os resultados falarem por você. E quando falarem, falarão alto. Não precisarão de explicação. Não precisarão de justificativa. Apenas mostrarão o que você fez enquanto todos achavam que você não estava fazendo nada. Guardar silêncio não é se esconder. Não é ter medo. É maturidade. É entender que nem tudo precisa ser compartilhado. Que nem todo mundo precisa saber, que há coisas que se constroem melhor na intimidade, na calma, longe do barulho e das expectativas alheias. Porque é ali, sem pressão, sem distração, sem comparação, que nasce o que é real, o que é sólido, o que é seu. Não subestime o poder da ação silenciosa. Há uma força imensa em trabalhar quando ninguém está vendo, em construir sem precisar mostrar, em avançar sem gritar. A maioria busca reconhecimento imediato, mas quem realmente realiza algo grande entende que primeiro é preciso plantar no oculto para depois colher no visível. E essa semeadura exige paciência, constância e, acima de tudo, discrição. O estoicismo compreendia isso com clareza. Epicteto ensinava que você não deveria explicar sua filosofia, mas vivê-la. Não se trata de falar sobre o que vai fazer, trata-se de fazer. Porque quando você faz, o mundo escuta sem que você precise dizer uma palavra. Marco Aurélio também foi direto: faça o que deve ser feito.
Não fale sobre isso. Simples assim. O silêncio é força. O barulho, muitas vezes, é apenas insegurança disfarçada. Aprenda a aproveitar o processo sem precisar de validação externa. Que seus dias sejam cheios de passos, não de promessas. Que seu foco esteja em avançar, não em impressionar. Que sua energia seja canalizada para o trabalho real, não para a expectativa de aplausos. Porque quando o resultado chega, se foi bem construído, ele falará por você com mais impacto do que 1000 discursos vazios. Aplique essa ideia com rigor. Quando tiver uma meta clara, guarde-a. Escreva, leia, visualize, mas não a anuncie. Não a exponha para que outros analisem. Proteja. Cuide dela como uma chama pequena que pode se apagar com um menor sopro. Deixe que cresça. Deixe que se fortaleça. E quando se tornar fogo, ela iluminará por conta própria. Esse silêncio não é passividade. É estratégia. Não é retremanto. É foco. Enquanto outros perdem tempo contando suas intenções, você ganha terreno caminhando em silêncio. Enquanto outros falam do que um dia farão, você se torna aquela pessoa que já está fazendo. E isso tem um poder magnético, implacável, transformador. Você não precisa prometer nada, só precisa agir. Não precisa explicar seus sonhos, só precisa trabalhar neles. Não precisa convencer ninguém, só precisa mostrar resultados. Então guarde silêncio. Não para se esconder, mas para proteger sua energia, sua clareza e sua determinação. Que o mundo não saiba o que você está fazendo, até que já esteja feito. E nesse momento, você não precisará dizer nada. Suas ações falarão tão alto que nenhuma palavra será necessária. Número 9. Organize sua mente como um móvel. Imagine que sua mente é como um móvel antigo, robusto, cheio de gavetas. Cada gaveta tem uma etiqueta: medo, alegria, raiva, motivação, dúvidas, cansaço, ansiedade, gratidão. Tudo o que você pensa e sente ao longo do dia tem um lugar ali dentro. Mas o problema é que a maioria das pessoas vive com esse móvel completamente bagunçado, com todas as gavetas abertas ao mesmo tempo, com pensamentos misturados com emoções, com raivas do passado se chocando com preocupações do futuro. Assim é muito difícil avançar. Porque, quando você não organiza sua mente, qualquer emoção pode dominar o seu dia e tomar decisões por você. Por isso, você precisa começar a organizar. Precisa saber o que está acontecendo dentro de você, sem permitir que o que acontece te arraste. Sentiu raiva? Coloque na gaveta da raiva. Sentiu medo? Coloque na gaveta do medo. Não se trata de eliminar o que você sente, mas de dar um lugar para cada emoção, de reconhecê-la, nomeá-la e colocá-la onde pertence. Quando você faz isso, não só se acalma, você se torna dono da sua mente, e uma mente organizada tem poder, foco e direção. Há dias em que você acorda com uma mistura estranha de emoções. Sente ansiedade, mas também esperança. Sente motivação, mas também cansaço. E se você não organiza tudo isso, acaba agindo a partir do caos. Toma decisões por impulso, reage sem pensar, paralisa diante da dúvida ou explode sem motivo. Mas quando você para, respira e observa quais gavetas estão abertas, então recupera o controle. Diz: o que estou sentindo é cansaço, não falta de motivação. Ou isso que estou pensando é medo, não uma realidade. E essa clareza muda tudo. Aplicar isso é simples, mas exige prática. Toda vez que sentir algo intenso, não reaja imediatamente. Faça uma pausa e pergunte-se: o que estou sentindo agora? Onde isso se encaixa? Talvez seja tristeza, e vai para a gaveta da tristeza. Talvez seja frustração por algo que não saiu como esperado, e você identifica como tal. Uma vez que você organiza, respira fundo e decide o que fazer a partir de um estado mais limpo e focado. Você não está negando o que sente, está apenas organizando. E isso, por si só, já é um grande ato de poder pessoal. Porque uma mente desorganizada é como uma casa barulhenta demais. Você não sabe o que pensar, por onde começar, nem como agir. Mas uma mente organizada te dá espaço para enxergar com clareza, para agir com intenção, para decidir com consciência
e não com impulso. E quando você vive assim, seus dias se tornam mais leves. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você aprendeu a não se afogar em cada emoção. Você já não reage a tudo com intensidade. Aprende a filtrar, a gerenciar, a escolher. O estoicismo sempre defendeu esse domínio interior. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, o que te afeta não é o que acontece, mas a bagunça mental que você permite depois. Marco Aurélio praticava a autoobservação constantemente. Ele examinava seu interior como quem analisa um mapa, tentando entender o que sentia, por que sentia e como poderia colocar cada coisa em seu devido lugar para agir com sabedoria. Essa é a essência de uma mente bem organizada. Se você transforma isso em um hábito diário, perceberá que sua energia melhora. Você para de se desgastar emocionalmente com qualquer coisa. Você deixa de carregar nas costas o que deveria estar guardado numa gaveta. Sua produtividade aumenta, seu relacionamento consigo mesmo melhora e seus vínculos com os outros se tornam mais claros e saudáveis. Porque quando você está bem por dentro, tudo o que faz do lado de fora se alinha. Comece hoje. Reserve alguns minutos no final do dia para revisar suas gavetas mentais. Pergunte a si mesmo: quais emoções senti hoje? Quais deixei abertas sem fechar? Onde preciso fazer uma faxina? Faça isso com honestidade, sem se julgar, apenas com a intenção de se organizar, de se entender melhor, de retomar o controle. Porque no fim das contas, a mente não é sua inimiga. Ela é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas como qualquer ferramenta, ela precisa de ordem de direção. E se você não der isso a ela, o caos dará. Então, organize sua mente como você organizaria o seu espaço mais precioso. Dê estrutura, dê propósito, dê clareza, e verá que, quando cada coisa estiver no seu devido lugar, você também começará a se sentir no seu. Número 10. Responder, não reagir. Essa é uma das chaves mais poderosas para viver com inteligência emocional, com domínio pessoal e com propósito. Porque todos os dias você vai se deparar com situações que te incomodam, com pessoas que te provocam, com momentos que te desafiam. E nesses instantes, você terá uma escolha: reagir por impulso ou responder com consciência. A primeira te afasta do que quer construir, a segunda te aproxima. Reagir é automático. É deixar que as emoções assumam o volante. É responder com raiva, decidir com medo, gritar por orgulho, se afastar sem pensar. E sim, isso pode até parecer bom na hora, como um alívio, mas logo depois vem o peso, o arrependimento, a culpa, os estragos. Porque aquilo que sai sem filtro frequentemente deixa cicatrizes, tanto nos outros quanto em você. Reagir é viver sem estratégia, sem intenção, sem clareza. Responder, por outro lado, é um ato de força interior. É parar, respirar, observar o que você está sentindo, sem permitir que isso se transforme numa ordem automática. É reconhecer que há raiva, sim, mas não deixar que ela tome as decisões por você. É dar-se alguns segundos para se perguntar: o que eu quero alcançar com o que estou prestes a dizer ou fazer? Isso está alinhado com meus valores, com meus objetivos, com a pessoa que quero ser? E a partir dessa pausa, escolher. Falar, se for necessário. Ficar em silêncio, se for mais sábio. Agir, se for oportuno. Esperar, se for o mais prudente. Quando você aprende a responder em vez de reagir, sua vida se transforma. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, porque você para de brigar por qualquer coisa. Sua energia é melhor preservada, porque você não a desperdiça em explosões emocionais. Suas decisões se tornam mais acertadas, porque são guiadas pela mente e não pelo caos interno. E o melhor de tudo, você se torna alguém confiável, para os outros e para si mesmo. Esse caminho não é fácil, mas é treinável. Cada vez que alguém disser algo que te incomoda, pratique a pausa. Não responda na hora. Se puder, conte até 5. Se for muito intenso, se afaste um pouco. Respire. Reconheça o que está sentindo. Estou irritado. Estou frustrado. Isso me toca em um ponto sensível. E então decida com a cabeça fria: vale a pena falar agora?
Como posso expressar isso sem ferir, sem atacar, sem me fechar? Não se trata de reprimir seus sentimentos. Não é fingir que é forte ou engolir tudo o que sente. É sobre se expressar com clareza e responsabilidade. Porque quando você responde em vez de reagir, não está escondendo suas emoções, está liderando elas. E essa é uma das maiores formas de maturidade que você pode desenvolver. Porque qualquer um pode gritar, qualquer um pode perder a cabeça, qualquer um pode explodir, mas poucos têm a coragem de se observar e responder com sabedoria. O estoicismo sempre defendeu essa ideia. Sêneca dizia: o maior poder está em manter-se sereno diante daquilo que não se pode controlar. E Marco Aurélio repetia isso em suas meditações. Não permita que as emoções governem sua razão. Para os estoicos, o sábio não é o que não sente, é o que não se deixa arrastar, é aquele que sente, sim, mas responde com virtude. Faça disso um hábito, observe-se todos os dias. Pergunte a si mesmo quantas vezes você reagiu e quantas vezes você respondeu. Não se julgue, apenas aprenda. Celebre cada momento em que conseguiu manter a calma. Agradeça cada vez que conseguiu falar com firmeza, mas sem machucar. Essas são pequenas vitórias que constroem uma vida grande. Porque no fim das contas, não se trata de evitar o conflito, e sim de saber enfrentá-lo com inteligência. Não se trata de não sentir, mas de sentir com consciência. Não se trata de controlar tudo, e sim de controlar a si mesmo. Quando você responde em vez de reagir, se torna o dono do seu mundo interior. E quando você tem o controle por dentro, nenhum caos externo pode te quebrar. Escolha sempre a pausa. Escolha a reflexão. Escolha agir com base nos seus valores, não nas suas feridas. E verá como cada resposta sua se transforma numa semente de paz, de clareza e de força. Porque responder não é apenas uma reação mais educada. É uma decisão consciente de viver a partir da sua melhor versão. Número 11. Disciplinar o dinheiro. Não tem nada a ver com quanto você ganha, e sim com como você pensa, decide e age toda vez que o dinheiro passa pelas suas mãos. Você pode ganhar muito e ainda assim viver na escassez, ou ganhar pouco e começar a construir uma base sólida rumo à liberdade financeira. A chave não está na quantia, mas na disciplina, na mentalidade com que você enfrenta cada gasto, cada entrada, cada escolha econômica. Porque dinheiro não é só número, é hábito. E se você não disciplina seus hábitos, por mais dinheiro que entre, ele sempre vai escapar. Tudo começa pela sua mentalidade. Se você pensa com escassez, age com medo, com impulsividade, com urgência. Gasta com o que não precisa só para se sentir melhor no momento. Evita olhar suas finanças por medo de encarar a realidade. Mas se você cultiva uma mentalidade de abundância, não porque tem muito, mas porque acredita que pode construir mais, você começa a tomar decisões diferentes. Olha para o longo prazo. Pensa em crescer. Busca estabilidade. Investe no que te fortalece, não no que só te distrai. Disciplinar o dinheiro é assumir o controle. É parar de agir por impulso e começar a agir por princípios. É definir metas financeiras claras, quanto você quer economizar, quais dívidas quer quitar, que investimentos pretende iniciar, que estilo de vida quer realmente manter. E não basta sonhar. Tem que colocar no papel, com números, datas, ações concretas, porque o que não se mede, não melhora, e o que não se organiza, se perde. Crie um orçamento, mesmo que pareça difícil, mesmo que ache inútil, faça. É uma ferramenta de clareza. Saber exatamente quanto entra e quanto sai te dá poder. Mostra onde sua energia, seu tempo e seu esforço estão sendo drenados. O orçamento não é uma prisão, é uma bússola. Não serve para limitar, mas para guiar, para que você saiba quando dizer sim sem medo e quando dizer não com firmeza. Comece a economizar, mesmo que pouco, porque economizar não é apenas guardar dinheiro, é fazer uma declaração: eu confio em mim, eu acredito no futuro que estou construindo. Cada real, cada centavo reservado é uma semente. E se você semeia com constância, com paciência,
Um dia colhe tranquilidade, vive melhor, porque não há liberdade sem ordem, e não há crescimento sem sacrifício. Aprenda a adiar a gratificação. Essa é uma das maiores provas de disciplina financeira, ver algo que você quer e dizer, não agora, guardar o impulso, pensar no seu objetivo maior, priorizar o destino em vez do desejo. Isso não é se privar, é se empoderar, é entender que o verdadeiro bem-estar não está em gastar hoje, e sim em construir o amanhã. Porque o prazer imediato passa rápido, mas a segurança financeira permanece. O estoicismo ensinava que o sábio não busca prazer constante, mas sim domínio de si mesmo. Sêneca dizia, não é pobre o homem que tem pouco, mas o que deseja mais. Quando você disciplina seu dinheiro, está cultivando esse domínio, está aprendendo a viver com menos ansiedade, com mais foco, com mais controle. Porque cada vez que você escolhe administrar bem seus recursos, você escolhe paz. Você declara, quem governa minha vida sou eu, não meus desejos. Comece de onde está, não espere ganhar mais para se organizar. A disciplina se treina com o que se tem, com cada entrada pequena, com cada decisão de compra, com cada gasto que você analisa 2 vezes antes de fazer. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. E chega um momento em que você já não precisa comprar para se sentir bem. Já não precisa mostrar nada para ninguém. Você sente paz, porque sabe que está no caminho certo. Disciplina financeira não é rigidez, é sabedoria aplicada. É fazer boas escolhas hoje para ter liberdade amanhã. É cuidar do que você tem enquanto constrói o que você quer. E essa liberdade que você busca não está no quanto você ganha. Está em como você administra. Porque o dinheiro não resolve todos os problemas, mas a falta de controle sobre ele pode multiplicá-los. Então comece hoje, com ordem, com visão, com compromisso, e verá sua vida inteira mudar, não por sorte, mas por decisão. Número 12. A ação sempre será mais poderosa do que as palavras. Você pode ter as melhores intenções, os planos mais detalhados, os sonhos mais ambiciosos, mas se não agir, tudo isso se perde no ar. E o pior é que muitas vezes confundimos falar com avançar. Achamos que contar ao mundo o que vamos fazer já é um passo, mas não é. Dizer que vai começar não é começar. Dizer que vai mudar não é mudar. Dizer que vai construir uma nova vida não é construí-la. Somente a ação transforma. Falar pode até dar uma sensação momentânea de alívio. Parece que algo já foi feito só porque foi compartilhado, comentado, anunciado. Mas na prática, você está perdendo força. Cada palavra sobre um plano não executado rouba energia, porque você já recebeu parte da validação, do reconhecimento, do aplauso, sem ter feito absolutamente nada. E isso enfraquece a força interior necessária para agir de verdade. Quando você decide agir em silêncio, algo muda dentro de você. Você já não depende da aprovação dos outros. Já não busca impressionar com palavras. Apenas trabalha. Apenas constrói. Dia após dia. Passo após passo. Enquanto os outros falam, você avança. Enquanto prometem, você entrega. Enquanto explicam o que vão fazer, você mostra o que já foi feito. Porque não há argumento mais poderoso que um resultado concreto. A ação te treina, te disciplina, te fortalece. É agindo que você aprende. É falhando que você ajusta. É persistindo que você evolui. Mas nada disso acontece na teoria. Acontece na prática, no esforço, no desconforto, no foco. A ação dói sim. Por isso tantos preferem ficar no discurso. Falar não exige coragem. Fazer sim, mas é justamente essa dor que transforma. Pare de dizer o que vai fazer. Faça. E deixe que suas ações falem por você. Não precisa gritar seus planos. Precisa executá-los com consistência. O mundo não precisa de mais promessas. Precisa de exemplos. De pessoas que inspiram não pelo que dizem, mas pelo que demonstram com atitudes. Pessoas que não ostentam intenção, mas que encarnam disciplina. Quer respeito? Haja. Quer progredir? Mova-se. Quer mudar?
Comece agora. E se cair, levante-se em silêncio. Continue. Ajuste. Aprenda. Mas não use as palavras como abrigo. Use-as com intenção. E que cada uma delas tenha respaldo na sua conduta. Porque quando palavra e ação estão alinhadas, nasce o caráter, a integridade. E isso vale mais do que qualquer discurso bem articulado. O estoicismo sempre valorizou a ação. Epicteto ensinava que não devemos explicar nossa filosofia, devemos vivê-la. De nada adianta ler livros ou repetir ideias se você não as aplica. Marco Aurélio, imperador e filósofo, entendia isso profundamente. A cada manhã, ele se lembrava de que precisava agir com virtude, não apenas pensar sobre ela. Para os estoicos, o valor está no que você faz, mesmo quando ninguém está vendo. Pergunte a si mesmo, todos os dias: hoje eu fiz algo real, dei um passo adiante, ou fiquei apenas sonhando, planejando, dizendo que algum dia farei? Não deixe que mais um dia passe sem ação, nem que seja um pequeno movimento, nem que seja uma decisão firme, porque ao agir, você se torna quem realmente quer ser, não quem apenas diz que será. E essa diferença muda tudo. Você não precisa de motivação eterna, precisa de constância. Não precisa fazer perfeito, precisa fazer de verdade. E se tropeçar, levante-se, sem desculpas, sem discursos, porque cada passo, por menor que seja, vale mais do que 1000 palavras sem atitude. Lembre-se, o progresso não tem voz, mas é visível. O sucesso não se anuncia, se enxerga. E a disciplina, quando é verdadeira, não precisa ser explicada, ela se sente em cada gesto. Então fale menos, faça mais, e permita que a sua vida seja o maior testemunho do que você é capaz. Porque no fim, ninguém vai lembrar do que você disse que faria, todos verão o que você realmente fez. E isso sim, é o que define a sua história. Número 13. Elimine as vozes internas negativas. Aquela voz que diz que você não é suficiente, que vai fracassar, que não tem o que é preciso, não é você. É uma construção mental, uma distorção repetida tantas vezes que você acabou acreditando. Mas não é verdade. Não é a sua essência. É uma gravação antiga que se ativa sempre que você tenta sair da sua zona de conforto. Uma voz nascida do medo, das críticas do passado, dos erros que você ainda não perdoou em si mesmo. E se você não identificá-la, se não confrontá-la, se não substituí-la, essa voz se transforma numa prisão invisível que te impede de crescer. Eliminar essa voz interna negativa não significa acabar com todas as dúvidas. Significa aprender a não obedecê-las, a não permitir que elas ditem suas decisões nem seus caminhos. Porque cada vez que você escuta essa voz, você recua, duvide de si, sabota-se, desiste antes mesmo de tentar, procrastina o que sabe que deve fazer. E tudo isso por causa de um pensamento que, por mais alto que soe, não tem fundamento real, só tem o poder que você permite. Comece a observá-la, perceba quando ela aparece. É diante do novo, quando você se compara, quando lembra de algo que deu errado. Identifique-a, dê nome a ela. E ao invés de reagir com medo, responda com consciência: esse pensamento não é verdade, ele não me define, é apenas ruído mental. E logo em seguida, troque-o, substitua-o por uma afirmação contrária: eu sou capaz, estou aprendendo, tenho tudo o que preciso para avançar. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de escolher qual narrativa alimentar. E mais do que afirmar, prove, haja, faça algo que essa voz insiste que você não pode fazer. Um passo pequeno, mas firme. Porque cada vez que você age contra essa voz, você a enfraquece. Cada vez que escolhe a coragem em vez da dúvida, você reprograma sua mente. Cria novas conexões que reforçam sua confiança, sua segurança, seu valor. Você não precisa dar um salto gigante. Basta avançar sem pedir permissão ao medo. Lembre-se, essa voz é barulhenta, mas não é sábia. Ela fala a partir da emoção, não da razão. Por isso parece tão convincente. Mas se você parar para analisar, verá que ela repete sempre os mesmos argumentos, os mesmos medos, as mesmas histórias. E você não precisa mais viver aprisionado nelas.
Você pode construir uma nova narrativa, uma em que você é o protagonista, não a vítima. Uma em que seus erros não te definem, mas te impulsionam. O estoicismo fala dessa luta interna como parte do treinamento da alma. Marco Aurélio escrevia que devemos observar os pensamentos como se não fossem nossos, avaliá-los com lógica e manter apenas os que estão alinhados com a virtude. Porque nem tudo o que você pensa é verdade. Nem todo sentimento merece condução. O sábio, dizia Epicteto, não se deixa levar por uma opinião interior não examinada. Ele a questiona, a supera. Torne isso parte do seu dia. Ao acordar, observe o primeiro pensamento. É negativo? Está te limitando? Troque-o. Antes de dormir, reflita como me tratei hoje, fui meu aliado ou meu inimigo, me incentivei ou me sabotei. Seja intencional com seu diálogo interno. Seja seu melhor treinador, não seu pior crítico. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que você ama e quer ver crescer, não como alguém que você quer destruir. Sua mente pode ser um campo de batalha ou um templo, e isso depende de como você a treina. Se todos os dias você escolher pensamentos que te fortalecem, sua mente começará a se alinhar com o seu crescimento. Você vai sentir mais calma, mais clareza, mais foco. Não porque o medo sumiu, mas porque agora é você quem está no controle. Você escolhe, você decide, você age. Elimine essa voz que te paralisa e substitua por uma que te empurre. Uma que lembre que cada passo dado, mesmo com medo, te torna mais forte. Uma que diga você pode, você vale, você merece. Porque a verdadeira força mental não está em silenciar o medo, mas em aprender a agir apesar dele. E toda vez que você fizer isso, sua mente deixa de ser obstáculo e se transforma na sua maior aliada. Número 14. Acredite na sua capacidade de superar qualquer coisa. Não importa o que você esteja enfrentando agora, nem quão escuro o caminho possa parecer. Dentro de você existe uma força que provavelmente você tem subestimado. Uma resistência que já provou seu valor inúmeras vezes, mesmo quando você não percebeu. Porque se você está aqui hoje, é porque já superou momentos que pareciam impossíveis. Já passou por perdas, rejeições, decisões difíceis, fases de confusão e ainda está de pé. Talvez com cicatrizes, talvez com dúvidas, mas firme. E isso já é prova suficiente de que você pode seguir superando o que vier. A verdadeira confiança não é acreditar que você sempre saberá o que fazer. É saber que, mesmo sem ter todas as respostas, você encontrará um caminho. Que mesmo caindo, você vai se levantar. Que mesmo doendo, vai passar. A vida é feita de provas inesperadas, mudanças bruscas, dias que desafiam sua fé. Mas você não precisa ter tudo resolvido. Precisa apenas acreditar que tem o necessário para lidar com o que vier. E essa crença muda tudo. Não porque o problema desaparece, mas porque surge uma nova atitude diante dele, uma postura firme, serena e corajosa. Sempre que duvidar de si, lembre-se do que você já enfrentou. Lembre-se de quando pensou que não aguentaria e aguentou. Quando achou que ia se quebrar e se reconstruiu. Quando tudo parecia estar contra você e mesmo assim encontrou uma saída. Essa história é sua, é real. E é sua maior prova de que você é mais forte do que pensa. Não a ignore. Não a minimize. Use seu passado como combustível, não como peso. Vão existir momentos em que o medo vai gritar mais alto que sua confiança, em que a incerteza vai tentar te paralisar. Mas é justamente nesses momentos que você precisa respirar fundo, se conectar consigo mesmo e afirmar: eu dou conta disso. Ainda não sei como, mas vou conseguir. Porque você vai. Porque você já conseguiu antes. E porque a mente que já venceu uma vez, pode vencer de novo. Pratique essa convicção todos os dias. Não espere por uma crise para lembrar da sua força. Treine sua confiança quando tudo estiver bem. Reforce-a mesmo quando não for necessário. Escreva, repita, declare. Acredite em si com a mesma força com que antes você duvidou. Transforme essa crença em hábito, em decisão, em postura diante da vida. Porque quando você acredita em si mesmo, não importa o tamanho do desafio, sempre encontrará o próximo passo.
O estoicismo ensina isso com clareza. O que importa não é o que você enfrenta, mas como enfrenta. Epicteto dizia que não são os fatos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. E Marco Aurélio escreveu que dentro de cada pessoa existe uma fonte inquebrantável de poder, capaz de suportar qualquer coisa se estiver ancorada na virtude. Eles não negavam a dor nem a dificuldade, mas também nunca duvidaram da capacidade humana de atravessar tudo com dignidade e força interior. Aqui vai um exercício prático. Pense em 5 momentos da sua vida em que você superou algo difícil. Escreva, releia, reviva, reconheça o que você fez bem, como conseguiu sair daquela situação, quem você foi no meio da tempestade. Essa pessoa ainda está dentro de você. Essa mesma força está viva, esperando ser reconhecida e ativada novamente. E se hoje você estiver enfrentando algo difícil, não se cobre por ter todas as respostas. Apenas continue. Um passo de cada vez, um pensamento positivo de cada vez, uma decisão consciente de cada vez. Às vezes, não é preciso dar um grande salto, apenas não parar, apenas acreditar que vai conseguir sair disso. Porque quando você acredita, sua mente começa a buscar caminhos, suas emoções se acalmam, seu corpo se fortalece, todo o seu ser se organiza a favor do avanço. E isso já é uma vitória. Você não é o seu medo, nem a sua dúvida, nem a sua dor. Você é a força que resistiu a tudo isso. E se conseguiu antes, vai conseguir de novo. Acredite em você. Acredite com firmeza. Acredite mesmo quando não enxergar, porque a autoconfiança não é luxo, é ferramenta. E quando você a ativa, não há obstáculo que consiga te parar. Número 15. A importância da disciplina e do foco. A disciplina e o foco são as ferramentas mais poderosas que você tem para transformar sua vida. Você não precisa de sorte, não precisa de motivação constante, precisa de direção e constância. Precisa agir mesmo sem vontade, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando tudo parece avançar devagar. Porque é aí, no silêncio, na repetição, no que ninguém aplaude, que os verdadeiros resultados são construídos. Disciplina não é fazer muito em um único dia, é fazer o necessário todos os dias. Mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça invisível, mesmo que os frutos ainda não apareçam. Cada ato diário, por menor que seja, está moldando você. A maneira como você começa o dia, como lida com seus pensamentos, como se relaciona com o tempo, o que escolhe fazer nas horas vagas. Tudo isso é parte do seu treinamento. Não são detalhes, são os campos onde seu caráter está sendo forjado. Porque aquilo que você faz sem que ninguém cobre ou veja é o que revela seu nível de disciplina. E quando essa disciplina se une ao foco, ela se torna imbatível. Porque não basta fazer muitas coisas, é preciso fazer as coisas certas. É preciso canalizar sua energia para o que realmente importa, e não para o que apenas distrai. Num mundo barulhento, aprender a trabalhar em silêncio é um superpoder. Guardar seus planos, focar em suas ações, executar sem anunciar. Isso te dá liberdade, te dá força. O silêncio elimina a pressão dos outros. Ninguém espera nada. E por isso, você constrói com pureza, com intenção, sem precisar provar nada, apenas porque decidiu que aquilo é importante para você. Organize seu ambiente. O seu espaço reflete sua mente. Se o ambiente está caótico, sua mente provavelmente também está. Coloque ordem por fora para gerar ordem por dentro. Crie uma rotina que te sustente, não que te exija perfeição. Você não precisa fazer tudo. Precisa fazer o essencial. Faça uma lista clara do que te aproxima dos seus objetivos e elimine o que apenas suga sua energia. Cada distração tem um preço. Cada vez que você cai na armadilha do que é urgente, adia o que é importante. E esse atraso se acumula. Não deixe que os minutos perdidos hoje se tornem anos de arrependimento amanhã. Disciplina também é saber dizer não. Não ao que tira seu foco. Não às desculpas. Não à parte de você que quer adiar, que quer desistir, que busca conforto. Sua melhor versão não nasce no conforto. Ela se constrói na dificuldade escolhida. Naqueles momentos em que você poderia parar, mas decide continuar.
naqueles dias em que nada parece fluir, mas mesmo assim você cumpre. Isso é disciplina. E isso muda destinos. O estoicismo sempre deixou isso claro. Você não controla tudo o que acontece, mas controla como reage, onde foca e o que faz com o que tem. Marco Aurélio dizia: concentre-se no que você pode fazer agora. Faça com justiça, com coragem, com sinceridade. Para os estoicos, disciplina não era um fardo, era uma virtude. Um modo de viver alinhado ao essencial, sem se deixar levar pelo supérfluo. Transforme o foco em um hábito diário. Pergunte-se com frequência: isso que estou fazendo me aproxima ou me afasta do que quero construir? Se te afasta, pare. Se te aproxima, faça com mais força. Você não precisa fazer tudo certo. Precisa fazer com intenção. Não procure velocidade. Procure direção. Porque quando você sabe para onde está indo e caminha firme todos os dias, não importa se for devagar. O importante é não parar. O seu futuro está sendo moldado agora, neste exato momento, com cada decisão. E a única maneira de garantir que ele seja como você deseja é agir com disciplina e foco hoje. Não espere estar pronto. Não espere tudo estar perfeito. Apenas comece, mantenha-se firme e confie no processo. Porque no fim, disciplina não é só uma ferramenta de sucesso, é uma forma de respeito próprio. E quando você se respeita o suficiente para fazer o que deve ser feito, mesmo sem vontade, você se torna alguém verdadeiramente livre. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso já mostra o seu compromisso com a mudança, com dominar seu interior e transformar sua vida pela raiz. Então, antes de sair, reafirme esse compromisso, escreva nos comentários esta frase com toda a sua convicção: hoje decido ter o controle total da minha vida. Sou estoico. Faça disso uma promessa, um selo mental. Porque aquilo que você escreve, você afirma, e o que você afirma, você transforma.